tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui trazendo conteúdo sempre relevante para vocês. Hoje eu vou trazer para vocês a mensagem intitulada sobre a Babilônia na história e na profecia. Você sabia que existem duas cidades mais importantes em toda a Bíblia, com maior relevância, com maior citações? Você sabe quais são? Pois bem, Jerusalém e Babilônia. Queridos, Jerusalém é mencionada na Bíblia mais de 300 vezes, né? Jerusalém é a cidade de paz. Yerushalayim vem de Yeru, né? Herança de paz, Shalom. É a cidade da paz, né? É ali onde Melech Tzedek, Melquisedeque, o rei de Salém, governou. Ele também era chamado de rei de paz, né? A cidade da paz é Jerusalém. Jerusalém é a cidade onde Deus se revela para Abraão de uma forma extraordinária, quando ele vai entregar o seu filho Isaque em sacrifício. E ali Deus diz: não, Abraão, você não precisa entregar o seu filho, agora eu sei que tu me amas. E na verdade ali Deus se revela para Abraão como Yahweh Jireh, o Senhor proverá, não é isso? E ali Deus, ele já faz algo extraordinário, porque Isaque não teve que entregar, não teve que entregar a sua vida, mas um dia, não Abraão, mas o próprio Deus entregaria o seu filho Jesus para morrer pelos pecados da humanidade, né? Então, foi lá que em Jerusalém, que Deus se revelou para Abraão como Deus provedor. Foi ali também em Jerusalém que o nosso Senhor Jesus foi crucificado, o sacrifício divino, o sacrifício supremo pelos pecados da humanidade. Foi ali que ele ressuscitou, foi ali que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Foi lá em Jerusalém que ele enviou o Espírito Santo e ali nasceu a igreja. Portanto, Jerusalém, gente, é a cidade mais importante, né, de todo o mundo, né? É a única cidade que a Bíblia diz que Deus ama, né? As portas de Jerusalém. Jerusalém, gente, é uma cidade tão extraordinária que ao longo da história muitos tentaram destruí-la, até porque Satanás tem ciúme de tudo aquilo que Deus ama, né? Agora, Satanás, em contrapartida... e eu quero dizer também que Jerusalém é o lugar onde Jesus vai governar este mundo, né? Vai ser o centro do mundo quando Jesus reinar. Aliás, os rabinos dizem que Israel é o centro do mundo. Jerusalém é o centro de Israel. O monte do templo é o centro de Jerusalém. O templo do monte é o centro do Monte Moriá. E o Santo dos Santos é o centro do templo do monte. É lindo isso, né? Tudo aconteceu ali em Jerusalém e lá também será reconstruído o terceiro templo. Lá será o foco das batalhas que acontecerão na grande tribulação e tudo mais que a gente já sabe da Bíblia. A outra cidade que foi escolhida não por Deus, mas por Satanás, é Babilônia. E Babilônia começa com a construção da Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. Foi lá em Babilônia que Satanás mentiu para a humanidade e criou a sua falsa religião, né? Através de Semíramis, de Nimrod e depois de Tamuz. Foi lá que o pecado foi multiplicado, né? Foi lá que os conceitos de salvação, de moralidade e de valores da cultura e da eternidade foram completamente distorcidos pelo diabo. Ao longo da história, gente, essas duas cidades se encontram algumas vezes. Sempre se lembre, Jerusalém é a cidade de Deus, do povo de Deus. Babilônia é a cidade que Satanás escolheu para enganar a humanidade, tá? O objetivo, portanto, de Satanás, através da Babilônia, é sempre enganar, é sempre afastar o povo da adoração verdadeira e levar o povo à adoração falsa, à adoração a ele mesmo, né? Foi por isso que ele introduziu lá na Torre de Babel, no início da Babilônia, as religiões idólatras,
politeístas, naturalistas, que adoram o sol, a lua, né, os elementos, e todas essas adorações falsas nasceram ali na Babilônia. O sistema falso, portanto, é fonte de toda a idolatria que existe no mundo até hoje. Tá? Satanás, ele vem ensinando, e começou ali, a humanidade que não tem que obedecer a Deus. Cada um pode fazer o que quiser, né? E que o ser humano é a medida para todas as coisas. Em outras palavras, a gente faz o que quer, porque é aquela história, né? A vida que temos é essa, então vamos comer, beber e fazer tudo que a gente quer, porque amanhã a gente vai morrer. Essa é a mentalidade de Babilônia, né? Mas a gente precisa entender que Deus, ele é soberano. Apesar de Satanás ter usado, ter se rebelado, ter criado uma torre de Babel, né, e depois um sistema de mentira que perdura até hoje, Deus chamou um homem para fazer um plano de restauração, começando por ele, um homem chamado Abraão. E onde estava Abraão? Na Babilônia, no meio da idolatria. E, gente, foi através de Abraão que Deus criou a nação de Israel. E foi através da nação de Israel que veio o Messias Jesus. E através do único Filho de Deus, Jesus, que Deus salva a humanidade com o sacrifício de Cristo. E através, portanto, de Jesus, Deus vai restabelecer o plano original que ele tinha dado para Adão, a despeito da Babilônia. Mas não tenham dúvidas, ao longo da história, Babilônia sempre esteve envolvida com Jerusalém, afrontando, confrontando e muitas vezes até vencendo temporariamente. Tá bom? Bom, a gente sabe que no ano de 605, aliás, foram 3 incursões. 605 a.C., 595 a.C. e finalmente em 586 a.C., Nabucodonosor, o rei do Império da Babilônia, invadiu a Jerusalém. Invadiu, destruiu seus muros, destruiu o templo, levou todos os utensílios e levou também o povo que ficou cativo lá por 70 anos. Sabe, o irônico, gente, é que o povo de Deus, que começou a pecar com o pecado de idolatria, recebendo influência das nações cananeias, cujo culto era oriundo da Babilônia, Deus falou assim para o povo de Israel, para Judá, né? Então quer dizer que vocês querem servir os outros deuses, os deuses da Babilônia? Então é para lá que vocês vão. E lá eles permaneceram por 70 anos. Mas não se esqueçam, Deus continua no trono, Deus continua soberano, meus queridos, porque dentre os cativos que foram para a Babilônia, havia um jovem chamado Daniel, né? Que significa Deus é meu juiz. E este homem se destacou de maneira sobrenatural, porque no capítulo 2 de Daniel, gente, a gente sabe que o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua com a cabeça de ouro, depois com o peitoral de prata, depois com o ventre de bronze, depois a parte das pernas com ferro e, por último, nas suas pernas e pés, barro misturado com ferro. Ele ficou maluco, chamou todos os seus magos, os mágicos, os astrólogos, os prognosticadores, chamou todo aquele povo que fazia parte do seu conselho ministerial. Ninguém pôde interpretar o sonho, a não ser um jovem judeu, temente ao Deus único, foi capaz de dizer o sonho do Nabucodonosor e ainda interpretá-lo perfeitamente. Quer dizer, Deus apresentou, deu a sua carta de visita. Eu sou o único verdadeiro, eu sou o único Deus que dei esse sonho para você, Nabucodonosor, como também dei a interpretação para o meu servo. E a partir daí, Daniel se levanta, ele se torna um primeiro-ministro de vários governos, né? Do Nabucodonosor, do Nabonido, que é o seu genro, depois de Belsazar, que é o seu neto, né? Filho de Nabonido e neto de Nabucodonosor. E depois, quando entra Ciro, o persa, destrói a Babilônia,
ele continua ali servindo ao governante Dario, porque Deus esteve com ele. Foi ali na Babilônia também, gente, que Deus efetivamente revelou todo o futuro através do profeta Daniel, que recebeu uma mensagem do anjo Gabriel. Então, gente, a gente percebe que a Babilônia, ainda que ela tenha sido pujante, forte, aparentemente maior do que Jerusalém, não. Jerusalém tem um fim extraordinário nas mãos de Deus, diferentemente da Babilônia, que termina lá no livro de Apocalipse 17, 18, completamente destruída, tá? Mas a gente precisa entender que depois que a Babilônia caiu, com os persas que entraram lá e a derrotaram num dia só, o povo estava no banquete, enchendo a cara, os persas entraram pelo rio Eufrates, que foi desviado, né? E aí eles tomaram a cidade e tudo mais. Ela foi declinando, perdendo força, e por volta do 2º século depois de Cristo, já não existia nada além de ruínas, entendeu, gente? E permaneceu assim por 1.700 anos. Mas acontece que a Bíblia fala que a Babilônia vai retornar e que ela vai novamente ser pujante com religião, em comércio, de maneira governamental. Então, alguns acreditam que ela será realmente reconstruída, tá? Outros acreditam que ela está presente no sistema que se levantará na Europa, né, o sistema do anticristo, e que a Babilônia, então, não seria uma cidade mais, mas um sistema, tá? Eu acredito, sinceramente, que ela será reconstruída e ela estará ligada a toda a Europa, né? Vai haver uma aliança ali, na minha opinião, do mundo muçulmano com o mundo cristão apóstata, vamos dizer assim. É importante dizer a razão por que eu creio nisso, porque lá em Isaías, capítulo 13 e 14, como também em Jeremias 50 e 51, eu peço que depois você leia, descreve a destruição da Babilônia como sendo perto do tempo do dia do Senhor. Tá bom? Então, isso que a gente chama na teologia de uma profecia de dupla referência. Por quê? Porque Isaías, tá? Ele está vendo a destruição da Babilônia de Nabucodonosor, que aconteceu no ano 539 a.C. Só que a profecia, tanto de Isaías como também de Jeremias, fala que a Babilônia não teria nenhum tijolo para emprestar para que outras cidades fossem construídas. E isso nunca aconteceu, porque pelo fato dela ter se tornado ruínas por volta do 2º século depois de Cristo, 1.700 anos depois, lá para os anos do 1900 e tanto, no século XX, né? No início do século XX, a Babilônia foi redescoberta. E ali, da sua ruína, algumas cidades passaram a ser reconstruídas, inclusive com os seus tijolos e as suas pedras. Então, a profecia que foi feita por Isaías e por Jeremias não se cumpriu até agora. Então, muito provavelmente, ela será reconstruída de novo, e a Babilônia que será destruída definitivamente não foi aquela de Nabucodonosor, mas é esta que começou a ser reconstruída agora no século XX. O próprio Saddam Hussein, ele batia no peito e dizia: eu sou descendente de Nabucodonosor, eu vou reconstruir a Babilônia. E ele começou mesmo, de fato, né? Então, a verdade, gente, é que eu creio que o sistema da Babilônia não foi destruído definitivamente, porque quando você lê as profecias, você percebe que ele será destruído um pouco antes da vinda do Senhor, tá? No livro de Apocalipse isso acontece nos capítulos 17 e 18. No 19, Jesus desce do céu e entra na batalha do Armagedon, tá bom? Jeremias, capítulo 51, 26, diz assim: de ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para os fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Ou seja, das suas pedras não vai ter fundação e nem as pedras angulares para se construir as paredes, tá? Então, em Isaías 13, 20 também diz assim: nunca jamais será habitada,
Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. E a verdade é que nos últimos 100 anos, muitas pessoas passaram a ir para aquela região, e naquela região já tem por volta de 250 mil pessoas, tá bom? E de acordo com Apocalipse 17, 18, ela vai ser completamente destruída somente perto da volta de Jesus. O que eu quero concluir, gente, é que o final da Babilônia será trágico e o final de Jerusalém será glorioso. Então, eu quero dizer para vocês que a história dessas duas cidades, elas nos ensinam uma lição. Ainda que Satanás consiga fazer algum estrago, ainda que ele consiga, criar problemas para o povo de Deus, no final, quando Jesus intervier na história da humanidade, Babilônia será completamente destruída, assim como o seu povo. Aqueles que acreditam no seu sistema e vivem segundo ele. E aqueles que amam a Deus, que vivem para louvar e adorar o Messias Jesus, estes viverão em Jerusalém, com corpos glorificados, aqueles que forem arrebatados antes, e os demais, que estiverem na grande tribulação, entrarão ainda como seres humanos normais, mas eles viverão para ver o Rei Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, governando sobre a terra, com poder e glória, e com paz, e com justiça, e com equidade, sem corrupção. Então, glória a Deus, porque Satanás está lutando, mas o final dele, o destino dele, será de destruição. E o destino de todos quanto amam a Deus e confiam em Deus será de glória. Minha palavra para você, querido, fique firme. É uma palavra profética em que Deus fala para o povo: sair da Babilônia, povo meu. Então nós devemos abrir mão do sistema babilônico, do seu sistema de crenças, do seu sistema de volúpia, em que o homem é o centro de tudo. E devemos viver segundo o sistema da palavra de Deus, em que Deus é o centro, em que a vontade de Deus é o centro da nossa vida. Nós lutamos contra este demônio, contra os seus exércitos de demônios, mas nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra de Deus, e isso pode nos dar a lucidez, o entendimento para andarmos em retidão e aguardarmos a vinda do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe, amo muito vocês. Eu espero que esta palavra tenha sido enriquecedora para a sua vida. Fiquem com Deus em nome de Jesus.